Eu tenho plena noção que eu tô quebrando os meus principais mantras aqui do canal, que pra quem não sabe, é priorizar o máximo possível temas e projetos que ainda não foram abordados por outros canais. Eu faço isso não por querer ter algum tipo de prioridade em trazer uma análise exclusiva de um conteúdo novo, mas sim porque eu não quero saturar vocês com o mesmo tema que já foi amassado e destrinchado por pessoas mais competentes. Isso vem um pouco daquela questão de querer trazer alguma coisa nova pra discussão ao redor de algum tema. Então, quando eu não tenho isso para oferecer, eu simplesmente continuo quietinho no meu canto. De qualquer forma, sendo esse o caso, por que com o Plush Playground é diferente? Não existe uma explicação realmente complexa para isso, fora o fato de que muitos de vocês têm me recomendado esse tema, mas também tem um pouquinho da questão de que eu não esperava encontrar um projeto que fosse realmente me surpreender em diversos níveis. Agora, essas surpresas são boas ou ruins? Para responder isso com certeza, a gente vai ter que analisar primeiro. Então, sem perder tempo, bora logo começar. A primeira coisa que eu fiz ao ver o dito nome desse ARG ser repetido várias e várias vezes foi seguir o processo mais óbvio de pesquisar no Google. E foi para minha surpresa que eu encontrei o site que, tecnicamente, seria o cenário principal aonde o projeto inteiro circula ao entorno. E logo de cara, ele é bem colorido. O que, obviamente, é de se esperar de um site que provavelmente foi criado para atrair um público-alvo bem mais novo. Sem contar que toda a estética dele deixa entender que ele foi criado há muito tempo atrás. O texto presente também entrega pra gente uma ordem bastante simples. Quer brincar com um plush? Entregue um plush para ele. E, bom, é exatamente isso que o usuário precisa fazer para entrar no menu principal do site. Olhando com atenção os elementos que compõem essa tela, não tem como não sentir que tem algo muito esquisito aqui. Eu não sei dizer exatamente o que é, mas os desenhos, as cores, a animação das crianças brincando no parque, tudo segue um estilo que é tão excessivamente amigável que quase me faz querer deixar a tela toda cinza e colocar uma música triste de fundo só para equilibrar as coisas. Sem contar que esse bonecão na frente também não ajuda muito. O Tickles, que é o nome desse bicho amarelo aí, serve para nos dar a primeira dica do ponto de partida para mergulhar na história do ARG, que basicamente começa com o usuário tendo que colocar as 4 engrenagens nesse painelzinho inofensivo. Como vocês devem saber, essas engrenagens estão escondidas por todo o cenário da tela, e ao colocar todas elas na posição certa, um espaço de login com uma senha é revelado. Obviamente a gente não tem uma senha e muito menos sabe o que está acontecendo, mas felizmente o Tickles oferece uma pequena dica que diz: assista aos vídeos, o que faz me lembrar que existe toda uma barra de opções de navegação na parte inferior da tela, com uma área de mensagem instantânea para conversar com o Plush, uma área só para adultos e uma parte com os vídeos do Plush. E é aqui onde a gente vai começar essa palhaçadinha. Tá legal. Lembra que eu disse sobre não ter nada de errado com Plush? Eu me enganei. Tem absolutamente tudo de errado. Começando por essa musiquinha tema que, apesar de ser bem chiclete e até ser bonitinha, conseguiu me fazer ficar absolutamente desconfortável na primeira vez que eu ouvi. E o problema tá meio que nisso, porque apesar da música ser esquisita e aparentemente aleatória, ela acrescenta umas informações que são bem importantes pra gente entender todo o contexto da série. E eu vou entrar em mais detalhes com relação a isso logo em seguida, então bora só continuar. O vídeo se apresenta como sendo um episódio do que seria o programa infantil do Plush. Por algum motivo, tem uma iluminação bem escura e um cenário mais bizarro ainda, já que ele se passa inteiramente dentro de um castelo inflável que fica em uma piscina de bolinhas infinita dentro de um tubo de escorregador. O que conceitualmente é uma ideia bastante interessante, porque transmite a sensação de que esse lugar é uma espécie de ninho ou algo parecido com isso. De todo modo, se a gente ignorar a implicação da abertura, o episódio em si começa bastante inofensivo, com o Plush conversando com 2 irmãs sobre o que elas mais gostam de brincar no parquinho. Ele primeiro pergunta pra uma, que responde gostar da gangorra e de brincar com Plush, o que deixa ele todo felizinho das ideias. Mas a outra tem uma resposta diferente, dizendo que gosta de brincar com a Tetherball, que é bastante comum lá fora. Porém,
ela diz também que prefere brincar com o pai, o que é claramente uma resposta bastante normal e direta. O que não é normal aqui é o comportamento do Plush, que depois disso parece ficar incomodado com a resposta, chegando até a discutir com a menina, questionando ela sobre o fato do pai ser um adulto, deixando a entender que esse detalhe incomoda ele por algum motivo. E essa conversa meio que acaba resultando numa discussão entre os três, até o momento em que as meninas começam a ficar genuinamente irritadas, ameaçando bater nele se continuasse falando mal do seu pai. E é aqui onde o clima razoavelmente estranho do episódio muda para algo levemente perturbador. Your sister's being a meanie head. No, she isn't. Yeah, she is. No, she isn't. I'll kick him in the face. Do you know what we do to meanie heads? What? Don't you like to play on the seesaw? Yeah? Well, do you see this saw? So what do we do to meanie heads? We saw their heads off! Kidding. Who wants to play tetherball with Daddy? Essa cena final é bem autoexplicativa, então não preciso nem perder muito do meu tempo aqui. Mas é bem óbvio que, de alguma forma, o Plush fez com que as irmãs matassem o próprio pai. Não fica claro como ou o motivo dele ter feito isso, mas é importante considerar o estranho desconforto que ele tem com adultos especificamente. Mantém isso na mente, porque isso vai ser muito importante. Eu acabei de perceber que, sem querer, eu rimei especificamente com manter isso na mente, mas enfim. O segundo vídeo começa com a mesma abertura do anterior, então não vale muito a pena assistir ela de novo. De qualquer forma, ao invés do par de irmãs, dessa vez o convidado especial é um pequeno bebê que não para quieto, mesmo sem saber andar. O Plush, por sua vez, aparece com os olhos cobertos por estar brincando de cabra cega com o bebezinho. Porém, considerando a idade do filhotinho aí, eu acho pouco provável que ele consiga entender os comandos que o Plush está dando. É então que o foco do episódio muda, como se uma interferência tivesse interrompido o sinal para algo totalmente diferente. A gente vê então gravações de uma família brincando no quintal e também a gravação de uma festa de aniversário no Chuck E. Cheese, até que as interrupções param e a gente tem foco em outra gravação, essa sendo de alguém conversando com algumas crianças em um parquinho. E isso aqui é bastante interessante e importante, então fica atento para o que elas têm a dizer. But she lives in that slide. He lives in that slide and he's an old man. He has like makeup all around him. He's covered in stuffies. And he's really nice and he only likes children. If you want to play with him, you have to give him a stuffy like this. You cannot play with Plushie because you're a grown-up. And also, he kills grown-ups. He doesn't like parents and he kills them. If I put Elmo down the slide and give it to Plushie, he wants to play with me. So I'm gonna put him down the slide, then I'm gonna chase after him, then everyone's gonna follow me back, and then Sim, elas estão falando exatamente do nosso não tão querido Plush. E é interessante ver elas explicando bem claramente quais são as regras daquele parquinho. O Plush só brinca com as crianças que oferecem um brinquedo de pelúcia pra ele. E ele é extremamente violento com adultos, o que já é estranho por si só, mas só para acrescentar ainda mais elementos esquisitos ao redor desse boneco, a gente tem também a descrição que as crianças fazem dele, sendo um homem velho com maquiagem e vários brinquedos ao redor do corpo. Tudo bem que é parecido com o design que a gente
viu nos episódios, mas em nenhum momento elas citam o fato dele ser um fantoche, sem contar que o próprio desenho feito por uma das crianças representa ele como sendo alto em uma postura quase humana. E sim, eu sei que é só um desenho feito por uma criança e que não precisa ser fiel, mas ainda assim é bastante estranho. De todo modo, seguindo com a gravação, a gente chega em outro ponto interessante de observar, que no caso é o momento onde as crianças demonstram como elas vão até o plush, o que é um processo bem simples. Elas só precisam subir no topo do escorregador, mandar o boneco de pelúcia na frente e ir logo atrás. Esse seria o momento em que o responsável pela gravação descobriria que aquela história toda era apenas a imaginação daquelas crianças, como se o plush fosse só um amigo imaginário compartilhado por todas elas. Porém, ao filmar o final do escorregador, a primeira menina simplesmente sumiu. Logo em seguida, outra garota faz o mesmo e dessa vez a pessoa gravando vai junto. Mas nada acontece. Como as meninas disseram, só quem entrega o brinquedo pro plush tem permissão de brincar com ele, e os adultos não eram permitidos. Depois disso a gente tem outra interferência e o episódio volta ao normal, mas bora só focar no fato de que esse episódio deixa bem claro que existe alguma coisa sobrenatural ao redor dessa situação toda. Aqui a gente vê a gravação de alguém que provavelmente também quer descobrir o que está acontecendo nesse parquinho, e as cenas do quintal e do restaurante são boas formas de implicar que provavelmente o dono dessa câmera tem alguma relação direta com esse mistério. Talvez uma criança próxima a ele tenha desaparecido, ou quem sabe ele só seja alguém tentando entender o plush assim como a gente. Então, bora pro próximo. Desculpa, eu só queria ouvir essa abertura mais uma vez. E por sinal, teoricamente, esse é o último vídeo da coleção do plush, e é aqui onde a gente descobre a senha daquele painel lá do começo. E a senha em questão é Tickles. Exatamente. Tickles, o nome do bicho amarelo que eu citei lá no começo. Esse é o nome. Agora que a gente sabe a senha, a gente podia simplesmente ir direto pra lá, mas ainda tem uma parte muito interessante do vídeo pra assistir, que no caso acontece depois de uma interferência, onde a gente volta pra gravação daquela pessoa do vídeo anterior. Ele vaga pelo shopping vazio até entrar numa loja de brinquedos e pegar um ursinho de pelúcia falante. Como a gente viu antes, agora ele sabe que precisa de um bicho de pelúcia pra entrar no ninho do plush, então nada mais lógico do que entregar exatamente o que se espera. Porém, o problema é que o ursinho não para de falar durante o trajeto e por algum motivo a caixa de áudio dele começa a ficar cada vez mais danificada, até quase ser impossível de entender o que ele tá falando. Isso é, ao menos até perto do final, onde ele diz as seguintes frases. Bom, felizmente a exploração dos vídeos não foi em vão, então a gente sabe exatamente o que fazer para começar a mergulhar mais fundo nesse site. Tudo que o usuário precisa fazer é recolocar as engrenagens no lugar, assim como antes, e colocar o nome do bicho amarelo no painel, o que normalmente demoraria bastante, mas aqui é simplificado para fazer. Só Deus e a minha esposa sabem o quanto eu me assustei nesse ponto. Eu juro que quase me desmonto todo que nem um personagem de Lego. E se eu me assustei, vocês também vão, então nem adianta reclamar nos comentários. Em resumo, essa parte do site é nada mais do que uma versão distorcida do que a gente tem na tela inicial normal. Porém, aqui a gente consegue encontrar uma coleção de vídeos secretos e que tem um ótimo motivo para estarem escondidos aqui. Então, bora analisar um por vez. Essa é uma gravação feita pelo mesmo personagem de antes, e ela começa com ele tentando entrar no ninho do plush de formas diferentes. Primeiro ele usa algumas bolinhas no escorregador, o que não apresenta nada demais, porém em seguida ele joga um elmo de pelúcia e como esperado acaba funcionando, já que ao seguir o boneco, o carinha acaba parando em outro lugar, mais especificamente em uma extensão do escorregador que se apresenta como um duto úmido esquisito, quase como se fosse uma tubulação de esgoto. Não demora muito até que ele encontre o boneco do elmo sem
sentadinho em uma cadeira, como se tivesse sido colocado ali por alguém. Mas, por não querer brincar com a sorte, o carinha decide simplesmente dar meia volta e ir embora. O que é totalmente justificável, mas ainda assim deixaria essa investigação inconclusiva e com mais dúvidas caso ele não voltasse perto do brinquedo só para dar mais uma olhadinha. Bom, agora sim, esse é um ótimo motivo para fugir, o que felizmente dá certo, já que ele logo encontra caminho pelo duto até sair em um túnel que leva ele direto pro além plano do Zooliminology. Ok, eu não esperava isso, mas tudo bem, ok, tá bom. Posso trabalhar com isso. O câmera então dá uma explorada no ambiente, encontra uma daquelas máquinas de chiclete e acaba avistando de longe um cara suspeito usando uma roupa de urso. E, bom, assim o vídeo termina, sem explicar o que era aquele bicho do duto e principalmente que lugar é esse. E é meio óbvio que isso tudo é mais uma vez aquele conceito de dimensão paralela em espaço liminal. Mas ainda assim, essa gravação só fez surgir ainda mais dúvidas, então bora dar uma olhada no próximo. Essa gravação é bem direta e interessante porque ela se apresenta em várias perspectivas diferentes dentro do parquinho, como se alguém tivesse colocado diversas câmeras no local para monitoramento. A gente vê então um bebê sozinho presente no topo do escorregador, enquanto ele é lentamente atraído para dentro do tubo por um boneco do Elmo que dança alegremente de um lado para o outro, balançando os braços. Sem nenhum adulto por perto e em um horário onde o local tá escuro, o bebê logo chega onde não deveria, e é então que a gente vê isso aí acontecer. Ok, eu entendi. Essa é a verdadeira aparência do plush, assim como o bicho que atacou o câmera na gravação anterior. E, bom, o fato dele ter uma aparência de um homem adulto realmente deixa isso tudo ainda mais desconfortável do que já era. Sem contar que isso implica que ele é uma espécie de entidade que mora nessa outra dimensão e atravessa ela através desse duto de escorregador. Mas bora deixar pra teorizar uma outra hora, porque a gente ainda tem vídeo pra analisar. O terceiro vídeo nos traz mais uma gravação, mas aqui eu não sei dizer se ela foi feita pelo mesmo cameraman de antes ou é outro personagem. De qualquer forma, o que a gente vê aqui é uma dupla seguindo até o dito parquinho com o objetivo de entregar mais brinquedos pro plush. Ao fazer isso, o personagem com a câmera então segue para dentro do escorregador e o que a gente tem depois disso é uma sequência de eventos que não apenas nos dá uma informação interessante, como também é bastante bizarra. Can I have that, please? Thank you. Are you still there? I'm coming down now. Here I
O que a gente vê aqui nada mais é do que a confirmação de que a versão fantoche do plush é realmente só uma representação falsa da verdadeira criatura que vive dentro daquele parquinho. E assim, não dá pra ver muito, mas os detalhes que são perceptíveis por trás de toda essa escuridão são bastante para me fazer querer ficar bem longe de qualquer parquinho por um longo tempo. Mas por fim, a gente tem essa cena que mostra uma outra criatura na área do subsolo que deixa entender que outros bichos vivem ali dentro. Mas, como essa é a única vez que a gente tem referência delas, é bom deixar isso um pouco pra lá, porque a gente tem agora outras coisas pra dar uma olhada, começando pela... Esse é um dos trechos do site que mais faz o plush deixar de parecer ser só um bicho esquisito para adquirir um comportamento bastante criminoso e suspeito. Essa área, teoricamente, seria um chat ao vivo com o próprio plush, onde o usuário pode ter uma conversa totalmente saudável e tranquila com esse bicho, que no começo parece até um diálogo bem normal, com ele querendo saber se o usuário é criança ou não. Caso o usuário responda que é adulto, ele simplesmente para de responder. Mas caso ele responda que é uma criança, a conversa acaba indo para um caminho bastante estranho, onde o plush se diverte mandando um emoji que é muito, mas muito inapropriado. Para completar, em certo momento ele decide que quer brincar de uma outra coisa, então pergunta para o usuário que horas são. Ele repete a pergunta várias e várias vezes até o usuário responder com a frase certa, que é hora de brincar. Fazendo isso, ele envia um link e assim a gente tem acesso para uma bizarra gravação secreta. Esse vídeo se chama Carrossel e ele é estranho por diversos motivos, começando pelo fato de parecer muito ser uma coleção de gravações sem nenhum contexto que podem ou não ter sido feitas pela mesma pessoa, mas que no geral contam a história de alguém que sai de um túnel e vai parar naquele mundo liminal estranho, mais especificamente em um parque de diversões vazios que parece ter parado totalmente no tempo. Assim como no primeiro contato com esse mundo esquisito, o cameraman começa a seguir algumas máquinas de chiclete que estão estrategicamente posicionadas em um caminho que guia ele até cada vez mais fundo no cenário, fazendo ele chegar em um local com uma porta esperando por ele. Ele entra no local e o vídeo termina. Eu não sei se existe algum elemento importante aqui que pode ser usado para decifrar outro canto do site, mas como as coisas ainda estão frescas e eu não tenho como confirmar, a gente pode seguir direto para a penúltima seção desse vídeo, que é a... Esse é o local mais misterioso do site, principalmente porque ainda não foi decifrado. Para conseguir entrar é preciso de um login e uma senha, o que é praticamente óbvio para esse tipo de site. O login está escondido no quarto arquivo presente na coleção secreta do site. Se o jogador vencer a máquina em um jogo da velha, ele é recompensado com um login chamado de Days Light. Porém, a senha ainda é um mistério que está descansando tranquilamente em uma fita VHS que foi guardada pelo criador do ARG em um parquinho que muito provavelmente seja justamente o local onde fica o ninho do plush. Então esse é o mal de fazer vídeo de ARG que ainda tá fresco. Bom, eu vou admitir que enquanto eu explorava o site e via a opinião dos meus camaradas youtubers, eu tava morrendo de medo desse projeto ser só um mascote horror genérico feito pra popularizar um jogo que ninguém ia se lembrar depois de 2 anos. Isso foi muito específico, mas enfim. Então, me deparar com um ARG de verdade que é tão bem sucedido em criar uma sensação de curiosidade mórbida junto de uma produção extremamente bem feita, eu fiquei de queixo caído, de verdade. Particularmente, eu sou bastante fã desse tipo de horror que mistura um conceito bem adorável e amigável e faz ele ficar distorcido e perturbador. Não é à toa que um dos meus projetos favoritos de terror da internet é justamente o Don't Hug Me I'm Scared, que faz isso muito bem, é claro que de forma diferente, com uma proposta diferente, mas ainda assim usa bastante desse visual de programa infantil para criar um clima perturbador em algum momento. E também, considerando que eu recentemente tenha ficado extremamente afastado desses projetos de ARG, jogo de realidade alternativa, eu tenho ficado realmente interessado no mistério por trás de toda essa parada, porque a gente tem bastante informação nessa primeira parte do ARG, principalmente com relação ao próprio plush, mas ainda assim muita coisa fica aberta para interpretação. Por exemplo, a gente não sabe o que acontece com as crianças que são sequestradas pelo plush. A gente pode ter uma ideia, a gente pode teorizar, mas a gente não tem uma certeza absoluta, porque não foi mostrado e não foi abordado em nenhum momento. Então, da mesma forma que ele pode ser, sei lá, uma pessoa normal que foi parar nesse mundo liminal esquisito e ficou maluco e agora sequestrado
afasta crianças, ele pode ser também algum tipo de criatura interdimensional, que é uma espécie de Peter Pan invertido, que em vez de levar crianças pra Terra do Nunca e se divertir, ele atrai crianças pra esse mundo maluco de brinquedos e sequestra eles. E eu acho que é justamente essa a beleza de ter projetos assim e abordar projetos assim logo no começo. Eu vi muitos comentários de pessoas sugerindo que eu esperasse que o projeto ficasse completo pra poder fazer vídeo sobre ele. Eu também cogitei essa possibilidade, mas a questão desses ARGs do ARG é que ele é um jogo, então faz parte do processo acompanhar etapas de decifrar códigos e encontrar arquivos escondidos. Então dessa vez eu realmente queria fazer parte disso. Claro que não ativamente, porque honestamente eu não sei se tenho a capacidade pra investigar esse tipo de coisa, mas eu queria realmente ficar inteirado no assunto e trazer ele aqui pra vocês, justamente porque, querendo ou não, o meu hobby é fazer críticas e análises desse tipo de projeto, então por que não? Sem contar que eu fiquei um pouquinho mal de ter perdido o hype do Welcome Home lá na época, e sendo que é um projeto bem interessante, então eu não quis ficar pra trás dessa vez, né? Mas ok, no geral é um projeto muito bom e que eu particularmente gostei bastante, mas o que não me faz considerar ele perfeito? É justamente o fato de que eu realmente não sei se eu gosto da inclusão da estética de espaço liminal. Não que eu seja contrário ao uso de elementos sobrenaturais desse tipo de projeto, até porque é mais do que óbvio que o Mr. Plush aí é um tipo de entidade com alguma estranha obsessão por crianças. Eu só acho que diante de todo o cenário de fazer esse velho maluco ser uma espécie de lenda urbana, eu fico com o pé atrás com relação à inclusão de algo tão metafísico e semi-ficção científica como são essas coisas de dimensões alternativas e blá blá blá. De novo, não é que eu considere ruim, já que o projeto está no começo, então esse detalhe pode ser muito bem utilizado no futuro. A questão é que eu acho que não precisava, mas se for pra ter, é melhor que seja bem feito. Mas no geral é isso. O saldo com relação ao Plush Playground é bastante positivo, não é um analog horror genérico, muito menos um mascote horror feito pra vender boneco. Ele é um projeto sério e bastante interessante e tu pode ter certeza que eu vou trazer ele de novo caso tenha alguma atualização. Então, no final o vídeo foi isso. Honestamente, eu queria poder trazer coisas novas, mas, obviamente, não tem como, porque parte do ARG tá sendo um beco sem saída. Então, obviamente que boa parte da galera que vai fazer vídeo recentemente vai parar nesse ponto. Mas, no geral, eu fiquei feliz de ter feito esse vídeo aqui, justamente porque é um projeto bom de verdade. Eu fiquei com medo de aceitar a recomendação de vocês e ser obrigado a fazer vídeo de alguma coisa que eu não me interesso muito, mas que bom que vocês não me decepcionaram. Então, muito obrigado. Provavelmente eu faça isso umas vezes e ouça mais um pouco das recomendações de vocês, já que, eu não sei se ficou muito claro, mas eu costumo fazer vídeos só de temas que eu realmente me interesso e não que necessariamente tá popular. Então, é um pouco difícil, eu sei, eu sou um pouco chato, pode dizer, não tem problema. Então, eu acho que são uma lição pra ser aprendida. Eu vou dar mais ouvidos a vocês. Então, caso você tenha alguma recomendação interessante, pode recomendar aqui embaixo, que não custa nada. Eu com certeza vou olhar e vou pensar no caso. É isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Melhor vazar.